E então aqui nós estamos com essa moça bonita, né, que é a Lígia Herbelli. Ela é da Casa da Sopa, ela é fisioterapeuta, trabalhadora espírita já há muito tempo. E a gente tem, assim, a grata satisfação e a alegria de ter a Lígia aqui na nossa casa. Seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui, e agora é com você. Bom, gente, então, assim, ó, quando a Socorro pediu para eu vir, aí ela falou, você já tem uma palestra pronta? Eu, de fato, já tinha preparado uma palestra, né, que trazia um pouco dos conteúdos desses estudos que eu venho desenvolvendo, aí que tenta unir a questão da saúde com a espiritualidade, né? E só que quando eu dei essa palestra, o título foi Cuidar do Corpo e da Mente. E aí eu não sei por que cargas d'água, quando a Socorro me pediu o título, eu falei, não, coloca Cuidar do Corpo e do Espírito. E aí ficou essa coisa dupla, né? Porque na divulgação é cuidar do corpo e do espírito. Mas aí eu achei que foi uma provocação boa para a gente começar pensando que muitas vezes a gente confunde mente com espírito, né? Algumas pessoas fazem essa confusão. E será que são coisas iguais, são a mesma coisa? Eu sei que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, que eu não lembro qual, mas que vai dizer que o pensamento é um atributo do espírito, né? Mas a mente é o pensamento? Ali está, né, balançando a cabecinha, dizendo que não. A mente é mais do que isso. Na graduação de saúde, todas elas, tá, gente? A gente estuda esse pilar do corpo, exceto psicologia, que vai se arvorar no estudo um pouquinho da psique, que é outro conceito, né? Que, se a gente for buscar as origens, vai vir de ânima, né? Que é a alma. Mas a mente também não é a alma, né? Então, é muito confuso isso. E aí eu parto desse princípio para dizer a vocês que o que me motivou esses estudos foi exatamente essa conflitualidade que eu vivi quando eu estava lá na minha faculdadezinha de fisioterapia, onde eu chegava e aí eu via só uma massa de carne, né? Só que a minha educação, eu fui educada num lar onde a minha família era espírita, então eu fui evangelizada na comunhão espírita cearense aqui do lado. Então, eu tinha esses conceitos, né, de saber que nós não somos só um corpo de carne, nós temos algo a mais. E que existe um tipo de sofrimento que a gente chama de sofrimento espiritual. E que, muitas vezes, quando a pessoa chega doente, buscando a ajuda de um profissional, ela não está ali, ela não consegue separar o que é a doença do corpo e o que é o sofrimento espiritual. Ela não separa isso, mas nós, enquanto profissionais, separamos, né? Ou, pelo menos, a faculdade nos ensina a fazer isso. De tal forma que, no nosso primeiro contato prático, né, a nossa primeira disciplina prática, que é a disciplina de anatomia, a gente vai dar conta do que é o humano, que a gente vai cuidar com cadáveres, né? Ou seja, são corpos inertes, né? Que não expressam emoções, que não falam. E aí a gente bota o pé na faculdade já nessa disciplina, o que eu acho muito problemático, porque se a gente quiser humanizar a saúde, a gente tem que inverter isso, né? A gente tem que botar essa disciplina de anatomia para depois e começar o curso com um curso de escutatória, né? Aprender a ouvir, né? Aprender a olhar a dimensão, o universo do outro. Então, eu trouxe essas 3 perguntas. Quem é que cuida do corpo? Na nossa sociedade, normalmente, quando a gente tem problemas de saúde, a gente vai procurar o médico, não é isso? Aí, se o médico achar por bem, ele faz os encaminhamentos, porque a nossa medicina ela é centrada no médico. E aí, os outros profissionais são os paramédicos. E aí, se ele achar por bem, ele encaminha para o fisioterapeuta, para a terapia ocupacional, vai fazer a solicitação de um serviço de enfermagem e por aí vai. Isso está mudando, porque hoje em dia, né, os conselhos de profissão eles estão dando essa abertura, então as pessoas estão muito também pelas redes sociais ampliando a consciência delas, né, de que nem sempre ela precisa de um encaminhamento médico, ela tem a liberdade de procurar um profissional que não seja o médico, e isso está se ampliando, de fato. Mas aí, quando chega nessa parte que é uma dimensão, né,
que é incluída no conceito de saúde, né? Quando a OMS define, a OMS vai dizer que a saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Durante um tempo, houve o espiritual, mas se retirou. Eu não sei se vocês sabem, mas foi retirado, certo? E aí, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? O que foi que aconteceu, que botaram e depois tiraram. Tem as mudanças aí, né? Uma organização dessa, assim como a coordenação de um centro espírita, chega uma época que ela muda, né? E essas pessoas que vêm novas, elas vão ter outros conceitos e aí elas modificam, né? O que já está lá desenvolvido. Mas, na nossa sociedade, a gente tende a pensar que, quando eu tenho um problema que eu considero da mente, e aí eu vou pensar que é um problema da mente o quê? Se eu sou ansioso, se eu tenho depressão, ou se eu tenho compulsão alimentar, se eu tenho vícios. Então, eu não estou doente do corpo, eu estou doente da mente. Então, eu vou procurar um psicólogo ou um psiquiatra, que é o profissional da área da medicina que vai cuidar disso, né? E quem cuida do espírito? Na nossa sociedade, a gente vai entender que é a parte religiosa, né? E aí a gente vai procurar se confessar com o padre, vai para o atendimento fraterno na casa espírita, vai tomar um passe e por aí vai, né? Só que a minha provocação hoje aqui para vocês é para a gente entender se a gente está nessa casa espírita. Eu entendo, pode até ser que tenham pessoas aqui que sejam novas, né? Eu não conheço ninguém, mas que está tomando contato ainda inicial com o espiritismo. Mas existe dois paradigmas assim que são mais, como é que eu posso dizer, claros nas suas definições: o materialismo e o espiritualismo, certo? Então, o materialismo é monista, ele considera que tudo que existe é matéria. Então, tudo o que eu for me prestar a entender, eu preciso conseguir explicar com a matéria. Então, eu tenho que conseguir pesar, medir, fazer caber, definir no tempo e no espaço. Já o espiritualismo, ele é dualista, então ele não nega a matéria, ele abraça tudo que o paradigma da matéria desenvolveu, mas ele sabe que não existe só aquilo. Então, ele abre a visão para algo mais. E eu presumo que todos os que estão aqui, né, estão mais condizentes com esse paradigma espiritualista. Então, se a gente entende dessa forma, as minhas questões são: por que a gente ainda não consegue colocar isso na nossa vida prática? Né? Porque, por mais que a gente leia o Livro dos Espíritos, a gente leia o Evangelho, é como se a gente ainda tendesse a separar. Tá? E aí, na palestra, eu vou conversando um pouquinho com vocês sobre isso. Pode passar, Eliezer, por favor, o slide. Vamos ver aqui se vai para o... Pronto, é isso aí mesmo. Né? Então, eu vou começar a partir dessa definição de mente. Todos nós aqui, quando ouvimos essa palavra, a gente consegue entender o que é mente. A mente está logo ali no próximo pensamento, mas quando nos pedem para defini-la ou explicá-la, não temos a menor ideia. Né? Então, a gente tende a pensar que a mente tem a ver com os pensamentos, mas será que é só? Então, a gente vai ver em alguns conceitos de alguns filósofos e até pessoas da ciência mesmo que consideram que a mente é uma secreção do cérebro. Né? E isso é muito difícil da gente conceber se a gente está no paradigma espiritualista, porque a gente sabe que o corpo físico ele é moldado pelo perispírito, né? E a mente, na verdade, é um atributo do espírito. A mente controla o cérebro, né? Sim. E aí o que a neurociência vem estudando são os processos mentais, então são os circuitos. Então eles fazem lá ressonância magnética e observam qual é a parte do cérebro que é ativada quando a pessoa está com medo, ou quando ela está traumatizada, ou quando ela está vivendo uma experiência mediúnica, né? Que eles não vão chamar dessa forma, eles vão dizer outra palavra, mas eles já mapearam o que acontece no cérebro, quais zonas se iluminam. Então, isso não é estudar a mente, isso é estudar os processos mentais, certo? Então, por que é difícil a gente definir, né? Aí foi catalogado mais de 20 mil artigos por esse David Calmes sobre consciência, que existe catalogado, mas, mais uma vez, a consciência é a mente? O Alberto leu o Evangelho, teve uma parte do Evangelho, estava falando sobre o dever, que falou sobre a consciência, que é como se
o dever está inscrito na consciência. Aí foi mais uma polêmica para a minha mente, porque eu já vim preparado para dizer uma coisa sobre a consciência. Quando aparecer esse termo no Evangelho, aí, vixe, eu já vou confundir tudo. Mas é isso mesmo, é difícil a gente definir, gente, porque assim, a própria palavra definir é dar fim a algo. Então, para a gente definir uma coisa, a gente tem que usar palavras que vão circunscrever aquilo no tempo e no espaço. Por quê? Porque a gente está encarnado. E como a gente está encarnado, a gente está na estreiteza da matéria. Então, a gente tem os nossos sentidos limitados. Tem certas coisas que a gente não vai conseguir conceber. Por quê? Porque essa coisa, esse algo, extrapola o que a matéria pode dar conta. E aí a gente quer meter aquilo nos nossos conceitos e não consegue. Então, isso acontece também com Deus, isso acontece também com vida. Para quem não sabe, a biologia não tem um conceito definido para a vida, né? Então, não adianta, a gente não vai conseguir definir com os conceitos da matéria. Mas vamos tentar o próximo slide, que aí eu trouxe a ajuda do Emmanuel, para a gente pensar nesse conceito de mente, né? Então, o que o Emmanuel fala nesse livrinho pequenininho dele, Pensamento e Vida? A mente é o espelho da vida em toda parte. É uma metáfora, né, gente? Aí, o que a gente pode pensar sobre isso? Quando você tem, por exemplo, sabe aqueles espelhos de banheiro que tem uma moldura laranja, pequenininho? E você vai se olhar naquele espelho, você só vê uma parte, né? Então, aquilo ali é a expressão que você consegue limitar naquele quadradinho ali. Naquele instante, aquele espelho está conseguindo tirar aquele fragmento de você. Então, isso, no conceito do Emmanuel, seria a mente. Ou seja, a mente é algo que eu consigo espelhar de mim. Ou seja, eu sou maior que a mente, mas eu tenho uma história que talvez está submersa, que nesse momento eu não consigo ainda acessar, mas o que eu consigo expressar de mim nesse espelho é a mente. Esse é o conceito que ele traz. Vocês conseguirão entender? Então, é como se fosse assim, tudo que eu tenho de arquivo que está submerso, eu vou trazer outra imagem, que é a imagem do iceberg, né, que todo mundo já viu uma aqui. Até o Titanic está fazendo aniversário aí, né? O filme está sendo exposto de novo. E, assim, eu não sei, eu não entendo muito sobre navegação, mas eu não sei se as navegações evoluíram a tal ponto de hoje conseguirem, a uma distância longa, saber que existe um obstáculo, como um iceberg submerso, que pode causar um dano para a estrutura, né, do navio, e aconteceu o que aconteceu com o Titanic. Mas, naquela época, eles só estavam vendo aquela ponta. Era o que se expressava, só que embaixo tinha algo muito maior, que gerou todo o problema que gerou, porque ninguém estava olhando para aquilo, né? Então, esse espelho é o que se expressa, é o que está possível expressar. Tá? Só que aí, quando a gente vai falar de mente, existem vários teóricos, né? Um vai falar que existe o inconsciente, outro vai falar que existe a mente subconsciente, e que a consciência seria essa coisa que eu consigo enxergar de mim mesmo. Só que aí, quando ele lê o Evangelho, ele diz assim, que é algo que a gente vê também, né, no Livro dos Espíritos, que a lei divina está inscrita na consciência, né? Mas que consciência é essa? Essa consciência que está espelhada e expressa, ou é uma consciência mais ampla? Né? Então, para você ver como os termos, eles confundem a gente. Aí eu trouxe até um livro para mostrar, quem tiver interesse, que é um livro que me ajudou muito, né, nesses meus passeios por esses conceitos, chama Alquimia da Mente, do Hermínio Miranda, certo? E teve uma coisa que ele falou que eu achei interessante, ele disse assim, que o inconsciente é o apelido que deram para o espírito. E aí, por quê? Porque falar a palavra espírito, às vezes algumas pessoas criam resistência porque atribuem a algo de religião, né? Então, ainda se nega muito a existência do espírito por isso. Por que não? Porque isso é uma coisa de crença, né? Então, muito a ciência tem se negado a estudar, né? E o paradigma materialista ele está como se fosse empacado
porque ele sabe, ele tem consciência que ele não dá conta de explicar esses processos, por exemplo, mas ele não vai além porque ele não quer admitir que o espírito existe, né? E aí, então, o que é esse espírito? Aí já vou trazer um pouquinho para vocês do trabalho que eu desenvolvi no doutorado, que a Socorro, inclusive, foi da minha banca, né? Então, o título da minha tese, assim, de forma mais ampla, eu vou falar do tema, era a educação do espírito. Então, obviamente, que para eu falar de educação do espírito, eu tenho que partir de alguma definição, algum conceito de espírito, né? E aí, assim, o que eu vejo hoje, né? Aí eu parti de uma teoria do André Luiz, que eu acho que alguns de vocês aqui devem conhecer, que é aquela imagem dos 3 andares da casa mental. Quem aqui já viu, já leu? Então, o André Luiz traz essa imagem da mente como se fosse uma casa que tem 3 andares, né? Então, tem o porão, que seria relacionado ao inconsciente. Tem o segundo andar, que é como se fosse... O segundo andar ou o primeiro, porque o porão é um subsolo, né? É como se fosse a parte da casa que é mais usada, onde a gente transita, faz nossas atividades de rotina. E tem o sótão, que é uma coisa que você sobe, mas não todo o tempo, vai lá só de vez em quando. E aí, se a gente for fazer a correspondência disso no órgão cérebro, isso corresponderia, né, a parte dos nervos, né, a base do crânio, cerebelo e nervos, que são os nossos automatismos, ou seja, é aquilo que a gente aprendeu na escalada evolutiva, em todos os reinos, e aquilo virou automático. Então, por exemplo, eu não posso escolher, agora eu vou parar minha digestão, agora eu vou parar meu coração. Não consigo fazer isso. Por quê? Porque isso se automatizou, né? E é o quê? É esse aprendizado que a gente vem... E aí, além desses automatismos do sistema nervoso autonômico, tem também os nossos hábitos arraigados. Então, porque muitas vezes a gente sabe que tem que mudar, sabe que tem que fazer diferente, mas a gente fica repetindo aquele mesmo erro, né? E aí, no primeiro andar, seria essa parte do consciente, que a gente está vendo toda hora, né? Então, ele vai corresponder no cérebro ao córtex motor, que é responsável pelos nossos movimentos voluntários. Então, quando eu corro, quando eu escrevo, quando eu estudo, quando eu estou aqui, dou uma palestra, folheio um livro, ligo para uma pessoa, eu dirijo, eu estou ali transitando na vida presente, fazendo o meu dia a dia acontecer, né? Cuido do menino, limpo uma casa, vou trabalhar, estudo, e por aí vai. E o terceiro andar, que corresponde ao tempo futuro, é o porvir, ele vai corresponder ao córtex frontal, que é o córtex pré-motor, que ele vai dizer que aquilo ali é a área que é responsável pelo planejamento, pela aquisição das conquistas morais, aquilo que eu posso sonhar, aquilo que eu posso colocar como meta de vida. É o meu devir, né? Então, o André Luiz vai dizer que, para o espírito se educar, ele precisa transitar nesses 3 andares, ou seja, ele precisa ter fluidez. Se ele aprender com os erros do passado e utilizar isso como uma ferramenta para ele viver no presente, mas sem deixar de projetar o futuro dele, de querer se tornar alguém melhor, né? E aí, quando a gente vai falar consciente, inconsciente, subconsciente, o que é que eu tenho como imagem assim para mim, depois desses meus estudos? Eu entendo que existe uma individualidade, que seria até onde eu vim, né? Ou seja, o meu passado até o momento de agora, que aí pega esse terceiro andar, esse só porão e o primeiro andar da casa. E existe o espírito, que tem o devir. E aí a gente ainda não consegue conceber isso, a gente não consegue expressar isso. Mas Jesus, na sua potência de ser desenvolvido, em várias passagens da Bíblia, ele vai ter encontros com pessoas onde ele mostra que, naquela relação, aquele pequeno momento que ele usufrui a presença daquela pessoa, ele não está olhando para aquela personalidade ou para aquela individualidade. Ele está olhando para a potência que aquele indivíduo tem do vir a ser dele, né? Então, tem uma passagem que muitos conhecem, que é a passagem do Zaqueu, aquele cobrador de impostos, né? Tem até uma música.
como Zaqueu, eu quero subir. Então, aí os discípulos de Jesus perguntam: mestre, mas você vai jantar na casa de uma pessoa de má índole? Não sei se é exatamente essas palavras que ele usa. E o Jesus diz, né, Zaqueu, apressa-te que hoje eu vou jantar na tua casa, né? E o Zaqueu, ele se sente tão acolhido naquele olhar, porque por ele ser um cobrador de impostos e ser rejeitado pelas pessoas do senso comum, que isso acontece muito conosco, a gente cria como se fosse assim uma distância. E quando ele se viu olhado por Jesus na sua potência, na grandiosidade que ele tem de filho do Criador, ele quis mudar, ele quis se transformar, né? Então, as pessoas que trabalham com a educação do espírito, elas precisam olhar o outro com essa potência. Então, um pouco desse trabalho de educação do espírito que eu desenvolvi na Casa da Sopa, com população em situação de rua, tinha isso como foco. E aí eu vou trazer, porque o exemplo ele ajuda muito. Eu acho que eu estou desfocada ali do quadradinho, né? Então, assim, quando nós que temos uma vida, como é que eu posso dizer assim, mais enquadrada nos padrões da sociedade, você acorda todo dia, vai trabalhar, tem uma família, tem uma casa para dormir e tal, nos deparamos com pessoas que moram na rua ou que estão na rua temporariamente, ou seja para trabalhar, ou seja para fazer bico, seja lá o que for, existe de forma muito frequente as representações sociais. É um mendigo, é um pedinte, é um vagabundo, é um drogado, é um viciado, né? E quando a gente olha para essas pessoas com essas representações sociais, a gente está olhando o devir e a gente está olhando que essa pessoa já foi, né? Então, eu não sei se é no livro dos médiuns que tem a história de um mendigo, eu esqueci o nome dele agora, mas que ele foi viver essa situação por escolha, como se fosse assim um grande passo que ele estivesse dando na evolução dele. E ele era muito evoluído, né? E às vezes a gente olha para uma pessoa porque ela está naquela situação que a gente considera de miséria, ela é inferior a nós, né? Então a gente faz esses julgamentos. E Jesus, na sua grandeza, ele não olhava para essa capa. Ele olhava para o espírito, para o que ele já foi, para o que ele vai vir a ser, para a potência que ele tinha de desenvolvimento. Então, se eu vou lidar com uma pessoa e vou me propor a educar o espírito, eu preciso entender que essa pessoa não é um morador de rua, ela não é um drogado, ela não é um viciado, ela não é uma prostituta, ela não é um cobrador de impostos. Ela é uma potência em desenvolvimento. Porque se eu não lidar com ela dessa forma, eu não vou conseguir educá-la. Porque a forma que eu olho para a pessoa muda tudo. Entende? Eu inferiorizo ela e me coloco num lugar de superioridade. Então, eu te ensino como é que você tem que fazer. Eu te dou os recursos. E isso, gente, é em tudo. Se a gente for falar na educação formal, quando você tem um professor que é muito prepotente, você barra o seu processo de aprendizagem. Se você tem um professor que acolhe, que vê a sua realidade, que vê o seu contexto, que lhe escuta, é diferente. A aprendizagem se torna melhor. Pode passar para mim, por favor, Eliezer. Aí eu trouxe aqui, né, a imagem da Maria Montessori, porque eu acho que na educação formal ela é um símbolo de educação do espírito, porque ela falou que a criança é o germe da humanidade, o germe, né? A criança é a encarnação da humanidade, ela usa esses termos. Eu não lembro agora qual é o livro, mas ela usa esse termo. E ela diz assim, todas as guerras derivam de uma primeira, a que se estabelece entre o adulto e a criança. Porque esse processo que eu acabei de falar de prepotência, ele começa aqui, nessa relação do pai e da mãe, que se acha superior àquela criança que nasceu, e nós sabemos que é um espírito, muitas vezes mais evoluído que nós. E, é claro, nós, enquanto pais, temos a missão de educá-los, muitas vezes de dar limite, de mostrar os caminhos e tudo. Porém, a forma que isso tem acontecido, ela não tem sido a melhor maneira.
Então, muitas vezes, sem acolhimento, eu vou trazer exemplos simples, né? Uma coisa que me magoa muito é quando eu vejo crianças se machucarem. Por exemplo, está andando de bicicleta na praça, aí cai. Aí o pai, ao invés de acolher, briga com o menino. Levanta, não sei o quê, o menino chora. Ou então, o menino caiu. Fica caindo no meio da rua, não sei o quê, aí levanta com agressividade. Como se a criança tivesse culpa de ter caído. Né? E, assim, com o meu filho, não vou dizer que eu acerto sempre, que a gente está também errando o tempo todo, eu sempre tenho feito movimentos diferentes. Mesmo quando eu explodo de alguma forma, porque eu sou imperfeita, eu reconheço e eu vou lá e peço desculpa. Filho, eu explodi, eu estava nervosa, eu não estou no dia bom, queria que você me desculpasse e tudo. Até pouco tempo atrás, era inadmissível a mãe ou o pai reconhecer que errou e pedir desculpa para o filho. Né? Então, existia muito essa educação baseada no medo e na punição. E isso tem que mudar se a gente quiser evoluir enquanto sociedade. Né? Então, cuidar da mente não é só o psicólogo. É o educador, é a família, é o pai, é a mãe, é o irmão, é o tio. São todas as pessoas, enquanto sociedade, que, quando olham para uma pessoa que está em situação de rua, coloca esse estigma estampado nela e não olha para ela como uma potência, né? Então, essas coisas, elas moram dentro da gente de forma misturada. E a gente, embora seja espírita, a gente tem dificuldade de ter esse olhar mais amplo, de entender que não é isso aqui que eu estou vendo na estreiteza dos meus sentidos, não é muito além disso. Né? Então, se a gente quiser mudar, a gente vai ter que pensar dessa forma. Pode passar, por favor. E aí eu trago aqui alguns caminhos. Tem a evangelioterapia, que é conhecida de todos nós. Né? Quando eu me deparei com esse termo a primeira vez, eu achei muito interessante, porque lá na Casa da Sopa, na minha dissertação de mestrado, eu desenvolvi um pouco esse conceito, porque quando a gente fala, as pessoas entendem assim, é aquela roda que a gente estuda o evangelho. Não é bem isso, né? Lá na Casa da Sopa, a gente desenvolveu o conceito de evangelioterapia como uma forma de acolher. Né? Então, é a mão que eu aperto do indivíduo, está entendendo? É a escuta. Lá no meio da rua, não é só no centro espírita, no meio da rua eu encontrei com ele, eu falo com ele como se fosse uma pessoa qualquer do meu ciclo de relacionamento. Não é porque eu saí do centro espírita que ele virou morador de rua e eu a pessoa que está no carro. Entende? Então, essa evangelioterapia é toda uma forma de você receber essa pessoa como ser espiritual que ela é. Tá? Então, por quê? Porque o evangelho tem os princípios dele. Somos semelhantes, amar o próximo como a si mesmo. Então, a evangelioterapia é estudar o evangelho? Não, não é estudar o evangelho. É a forma que eu me relaciono com o outro. Certo? Aí vem a fluidoterapia, que lá na Casa da Sopa foi uma consequência da evangelioterapia. Né? Então, a fluidoterapia ela está inserida nesse contexto maior da evangelioterapia. E aí é onde a gente vai trabalhar os fluidos, através da água fluidificada, do passe, do banho que eles tomam no chuveiro da casa, que a gente considera que é um banho fluídico. Toma. A sonoterapia, né? Porque alguns que têm problemas mais complexos, a gente considera que vai dormir lá e vai em desdobramento, passar por um processo terapêutico mais profundo. E tem coisas que não são do âmbito da casa espírita, que também hoje estão trazendo esse acesso, né, a esse cuidado da mente, a pessoas que não são espíritas, e que eu considero que existe uma semente da verdade que é comum, e que Jesus e os seres de luz vão semeando no mundo com nomes diferentes, para que todos tenham acesso. Porque se ficar só na casa espírita, é como se fosse assim, esses aqui são os meus eleitos, ninguém mais vai... Né? E não é, a gente sabe que não é assim. Então, hoje a gente tem a medicina ayurvédica, que é um conhecimento indiano. A Índia é um país que se desenvolveu muito nessa questão espiritual. Né? Então, quando você vai para uma yoga, principalmente a Kundalini Yoga, que tem muito a questão dos chakras, né, da respiração e tudo, você também está fazendo esse trânsito da mente, do corpo e do espírito. Hoje em dia, as constelações familiares, eu não sei se aqui todos já conheceram,
mas é muito interessante porque eles vão partir de um conceito chamado campo morfogenético. Eu entendo que o campo morfogenético é o perispírito que a gente chama na nossa doutrina, né? O que seria isso? É um campo energético que dá forma à matéria, né? E é como se tem uma comparação, né? Eu participo muito de grupos de constelação, acho muito legal, porque, inclusive, foi um lugar que eu desenvolvi a minha mediunidade de uma forma que eu não tinha desenvolvido na casa espírita, né? Por quê? Porque na casa espírita é como se tivesse aquela coisa ali, você trabalha nesse setor, você nesse, você é aquela coisa estanque. E se eu não tenho uma mediunidade desenvolvida, como não era o meu caso, eu nunca tive uma mediunidade ostensiva, então eu não vou para a mediúnica. Aí tem o grupo de estudo mediúnico, você tem que passar anos estudando para desenvolver, né? E uma das primeiras vezes que eu pisei numa constelação, eu comecei a sentir as coisas. Por quê? Porque alguém me colocou para sentir o momento presente. Olha, sinta, respire, não sei o quê, se conecte com esse campo, se conecte agora com essa pessoa, veja o que é que vem, quais são as sensações. E aí você vai desenvolvendo, e vai vindo a intuição, e você vai confiando na sua intuição e vai vendo que são as faculdades da alma, né? E tem muitos outros caminhos se abrindo, gente, muitos. Se eu fosse falar de cada terapia que tem hoje, é reiki, né? É seitinoye, é uma infinidade de coisas, dando acesso a gente a cuidar dessa coisa de forma mais ampla. Mas, assim, em todos os cuidados, enquanto fisioterapeuta, que eu desenvolvi, e que é a minha prática como profissional, o que eu mais aprendi é que a gente não pode nunca separar o corpo da mente do espírito. São coisas... Quando é que isso se separa? Quando ocorre a morte, que aí você vai ter ali um estado de uma mudança vibratória, na verdade. Aí o corpo sai, mas sai o corpo denso. Vocês sabem que tem outros corpos, que são os sutis, que vai continuar, né? Então, assim, o André Luiz vai falar de um corpo mental. Se eu não me engano, é no Evolução em Dois Mundos. Eu não tenho muito essas coisas assim muito claras na minha cabeça. Pronto. Aí, quando ele fala de corpo mental, me fica a sensação de que ele é como se usasse o corpo mental como sinônimo do espírito. E, assim, para mim isso é confuso. Tá entendendo? Até dentro do espiritismo existe polêmica em relação a esses conceitos, para vocês verem como é complicado. Mas eu penso que a gente, na vida prática, a gente não consegue separar. E aí eu vou trazer exemplos para vocês, né? Exemplo, eu fazendo acupuntura, um dia a terapeuta colocou uma agulha bem aqui, nesse ponto, que é um ponto que é utilizado para acalmar a mente. E quando ela tirou, começou a descer o sangue. Ela chega e vai pegar o algodão para limpar. Diz assim, mulher, isso é normal? Ela disse, Lígia, quando o pensamento está muito acelerado e a gente coloca, acontece isso, que a gente chama de sangria. Então, para vocês verem, o pensamento está muito acelerado, aí gera uma estagnação do sangue. A gente tem como separar, minha gente? Não tem como separar. Aí, como é que a gente vai... na medicina de hoje, a gente vai nas caixinhas, né? Estou com problema no fígado, ou estou com problema... Aí eu vou no gastro, né? Mas eu estou com problema nas minhas articulações, aí eu vou no reumato. Aí, semana passada, eu atendi uma paciente com artrite reumatoide, o dedo tudo em deformidade, né? E aí eu comecei a pegar, colher a história clínica dela e tal, e aí ela me disse que, desde criança, que ela tem problemas com leite, que ela tinha asma, bronquite, não sei o quê, e que alguns médicos homeopatas já tinham sugerido a ela retirar. Ela passou um tempo sem e ficou bem. Só que ela não aguentou. Ela disse, eu sou mineira, eu gosto muito de queijo, não sei o quê, então eu acabo voltando. Aí eu fui explicar para ela que toda doença autoimune tinha um componente do intestino envolvido, né? A alimentação inflamatória gerava um processo no intestino que alterava a imunidade da pessoa. Aí eu disse, mas olha, não é só isso. Toda doença autoimune tem um componente emocional. Só que as coisas emocionais, elas não são rápidas de resolver, elas são um pouco mais demoradas. Ela riu, ela disse assim, eu sei disso, eu sou psicóloga. Eu disse, então pronto, melhor ainda para mim. Então, assim, daqui que você resolva os seus conflitos emocionais, até lá a sua doença já vai ter progredido muito.
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar o suporte para o intestino fazer a barreira dele, que ele é a nossa primeira barreira de proteção, para o seu sistema imunológico não ficar enlouquecido. E isso vai depender de você tirar o leite da sua dieta. Então, assim, enquanto profissional de saúde, se eu não souber disso, eu vou só dar remédio para suprimir a imunidade dela, que era o que ela estava fazendo. Ela estava tomando corticoide e aquela cloroquina. Eu disse, e aí, quais foram os resultados que você teve? Não, eu fico sem dor, mas o movimento está... Eu estou perdendo os movimentos. Ou seja, ela não sente dor, mas a doença continua progredindo. Então, é efetivo? Não é. Por que não é efetivo? Porque não está tratando a causa, está suprimindo um sintoma. A fibromialgia, ela é uma doença que, na medicina, é considerada uma doença da mente. E, normalmente, se trata com antidepressivo, né? Só que, na área que eu atuo hoje, que eu digo que é a fisioterapia integrativa, a gente nunca faz essa separação. A gente nunca vai dizer assim, ó, essa é uma doença da mente e essa é uma doença do corpo. A gente nunca vai fazer. A gente sempre entende que existem as duas coisas. Por quê? Para você ter intolerância a glúten e a leite, tem alguma coisa do seu emocional que fragilizou você para isso. A proteína do glúten e do leite, elas são inflamatórias, mais inflamatórias por si só, elas são. Mas por que tem gente que consome e não adoece de fibromialgia? Ou dessa dor generalizada? Porque não é fibromialgia, é uma dor crônica generalizada que você sente, certo? Porque essa pessoa, ela não passa por um conflito chamado de impotência. Porque, normalmente, quem sofre de dor muscular no corpo todo tem conflito de impotência. É alguma coisa que me limita a minha ação. Essa coisa pode ser externa a mim, tipo, eu quero fazer, mas algo me impede, ou é algo que me limita internamente. São os meus medos, as minhas crenças, e eu não consigo. Por exemplo, eu posso estar num relacionamento abusivo, não sei quanto tempo, mas eu não tenho coragem de me separar, porque a minha religião me formou dizendo que eu tenho que suportar aquele casamento. Então, é um conflito de impotência. Então, isso vai repercutir aonde? No músculo.